Um olá todo especial a você, nosso amigo aqui da Rede Século XXI, mais um programa Igreja Presente chegando para você em todo o nosso Brasil. Falando nisso, já quero começar dizendo do nosso muito obrigado para você que está aí sempre acompanhando o nosso programa com Dom Odilo, o cardeal Scherer da nossa Arquidiocese de São Paulo. Hoje, Dom Odilo, em um local totalmente, vou dizer assim, que preserva a identidade e a história da nossa Igreja Católica, que é o Arquivo Metropolitano da Igreja Católica, da Arquidiocese de São Paulo, Dom Duarte Leopoldo Silva. Muito obrigado por nos receber aqui, Dom Odilo. Pois não, é um prazer. Aqui estamos respirando ares históricos. O Arquivo Metropolitano de São Paulo foi criado há quase um século e conserva documentos desde o século XVII da história da Igreja de São Paulo e, em parte, também da história do Brasil. E desde que foi criado, começou a recolher documentos e continua a recolher documentos que são importantes para a história de São Paulo e, sobretudo, a história da Igreja. Falando em história, Dom Odilo, nós estamos vivendo um fato que eu posso dizer dessa maneira histórico para o nosso mundo, que é essa falta de paz que o mundo está vivendo. Esses conflitos no Oriente Médio, esses conflitos na Síria, os Estados Unidos com essa proposta de ir lá procurar uma espécie de uma nova guerra. Dom Odilo, o Papa está muito preocupado com isso. Eu tenho certeza que o senhor aqui na Arquidiocese de São Paulo se preocupa com todos esses conflitos que estão acontecendo pelo mundo. Certo que me preocupo e isso faz parte das preocupações do dia a dia da vida da Igreja. O Papa tem apelado fortemente, como fizeram antes dele os outros papas, sempre se preocuparam com a questão das ameaças de guerra. Mas no caso da Síria nós temos não só uma ameaça, temos uma situação de guerra. Sim. Há mais tempo, uma guerra civil que está devastando o país, uma guerra fratricida dentro do país, em que estão acontecendo atrocidades, muita destruição, muita violência, muita morte, muito desrespeito à dignidade humana e, além disso, muitos refugiados que saem da Síria e entram nos países vizinhos como refugiados, portanto, buscando fugir do conflito e buscando proteção, abrigo, sobrevivência. Isso, evidentemente, preocupa. Portanto, a questão da guerra preocupa, a busca da solução para ter a paz preocupa e preocupa a questão humanitária toda que se criou por causa da guerra. Dom Odilo, muitas pessoas têm até comentado, eu tenho escutado muito falar sobre isso, do porquê da Igreja se envolver nesses assuntos. Porque eles dizem que os conflitos, que as brigas, que as discussões e que essa guerra se diz única e exclusivamente aos países envolvidos. Por que a Igreja entra nesse ponto e por que a Igreja fala sobre esse assunto? Mas é absolutamente pertinente que a Igreja trate dessas questões. Não poderia ficar alheia quando tem guerra acontecendo em algum país, quando tem desrespeito à pessoa humana, quando tem sofrimento aberto, quando tem uma causa humanitária, enfim, quando tem briga dentro de casa e a humanidade toda é como se fosse uma grande casa, uma grande família. Quando tem briga dentro de casa, não se deixa correr solto, tenta se apartar a briga, tenta se chamar às ordens para que quem briga tente fazer as pazes, resolva o conflito e pare de fazer briga. A Igreja olha assim a humanidade, ela também está presente nos vários países, de modo que, enfim, também por toda parte são pessoas da Igreja que acabam estando envolvidas. Mas independentemente disso, mesmo onde não há presença praticamente nenhuma da Igreja, mas se há uma situação de conflito, de guerra aberta, a Igreja sempre tem se manifestado contra a guerra, em favor da busca de solução dialogada, diplomática, enfim, negociada para superar os conflitos e encontrar a paz. Mesmo porque parece que alguns cristãos naquela região também estão sendo martirizados, perseguidos. Existe esse conflito também que envolve o dia a dia da Igreja também, né, Dom Odilo? Bem, evidentemente, também isso. A Igreja é atingida por esse conflito. Também porque os cristãos estão presentes na Síria, cristãos de várias confissões, não só católicos, mas e eles estão envolvidos no conflito, de uma parte e de outra, finalmente eles acabam sendo também vítimas do conflito. E a Igreja, com suas organizações, está presente, tentando prestar socorro às vítimas do conflito, mas em última análise ela também acaba sendo atingida porque
no país onde, evidentemente, ela é uma minoria, ela é, de alguma forma, vista como ou colaboradora ou como adversária, né? E, portanto, essa é uma situação extremamente ingrata, né? Os cristãos ou entram num lado ou entram no outro lado, ou são vítimas dos dois lados. E, além disso, também estão havendo saques, igrejas incendiadas, depredação de bens, né, das paróquias, de colégios, de organizações da igreja, o que, evidentemente, também agrava ainda mais essa situação que atinge diretamente as organizações da igreja que estão presentes no país. Um fato que chamou muito a atenção dos nossos telespectadores e sócios da Rede Século XXI, Dom Odilo, foi a vigília que o Papa Francisco fez pedindo pela paz. Falando nisso, você que está em casa, nos assistindo, nos acompanhando agora, quero convidar a você. O nosso e-mail do programa Igreja Presente está sempre à sua disposição para perguntas, sugestões, críticas. Você pode fazer uma pergunta diretamente para o Dom Odilo. Faça, nós vamos encaminhar para ele. igrejapresente@rs21.com.br. Nosso e-mail está aí. Use-o sem nenhum problema a qualquer momento aqui para a gente. Mas chamou muita atenção das pessoas que nos assistem, Dom Odilo, o momento do Santo Padre rezando, pedindo pela paz no mundo, no Oriente Médio, mas principalmente um fato que chamou a atenção, pedindo pela nossa paz, pela nossa família, pelo nosso dia a dia, pela nossa diocese ou arquidiocese. O Papa preocupado com o maior, mas também com o dia a dia da família, né, Dom Odilo? A vigília que o Papa fez em Roma também foi feita no mundo todo, que o Papa pediu para que os católicos do mundo todo também fizessem oração e jejum pela paz no dia 7 de setembro passado. E isso foi feito, mas é claro que depois a vigília feita em Roma foi passada, foi transmitida e mostrou toda aquela preocupação pessoal do Papa, o envolvimento, o esforço pessoal dele, do Papa Francisco, para conseguir justamente a paz, uma solução negociada para o conflito, chamando em causa a todos, não só os cristãos, não só os católicos, mas também de outras religiões e também quem não tem religião, o povo, os governantes, muitos agentes sociais da Síria, todos aqueles que de uma forma ou de outra podem fazer alguma coisa em favor da paz, que o façam. E o Papa também recordou que a paz não está sendo ferida só na Síria ou lá em vários países da África, onde tem guerras civis e conflitos abertos, mas a paz também muitas vezes é ferida onde nós vivemos, em nossas casas, na sociedade, com muitas ações de violência, com desrespeito à pessoa humana, de muitos modos, desrespeito à vida humana. Isso precisa ser superado. A paz é uma construção coletiva, digamos, que se faz na medida que todo mundo colabora, participa da edificação da paz em toda parte. E esse é um conflito que as famílias vêm vivendo, Dom Odilo, porque viver, por exemplo, num grande centro como a Arquidiocese de São Paulo, ou a Arquidiocese do Rio de Janeiro, ou lá em Salvador, no Brasil como um todo, nós estamos tendo muitos casos de violência contra a família do Brasil. E a gente percebe que também no dia a dia, por causa dessa violência que é tamanha, por causa de assalto, sequestro, brigas, entra o caso da depressão, entra o caso do problema, entra o caso da falta de saúde. Esse problema da paz, ele vem machucando as famílias, Dom Odilo. Isso machuca e isso acaba envolvendo diretamente a igreja que recebe esses filhos, recebe essas pessoas para conversar, para falar e para tentar restaurar a família. Bem, essa é uma questão antiga, né? E é uma luta constante. Primeiramente, a defesa da própria família, sim, que muitas vezes a desestruturação da família, a fragilização da família, a falta de amparo social à família, a exacerbada afirmação dos direitos individuais em relação às organizações de amparo à pessoa, como é a família basicamente, acabam fazendo com que a família fique extremamente fragilizada e não consiga realizar o seu dever. E por isso nós encontramos não só situações de conflito, mas de famílias desfeitas, de famílias absolutamente dilaceradas, que se veem diante de problemas enormes que não conseguem resolver. E é claro, entra a depressão,
entra o desespero, entra a violência, entra toda sorte também de exploração das pessoas da família, do idoso, do doente, do menor, da mulher, assim por diante, da criança. Tudo isso faz parte de um contexto mais amplo em que a família é descuidada. A família acaba não podendo realizar o seu papel social, antropológico, como todo mundo, no fim, cobra e gostaria que fosse. Por isso, a questão da paz na família está ligada mais amplamente também ao amparo maior à família. É preciso proteger a família, é preciso dar maiores condições a que a família realize a sua missão com dignidade, com capacidade. Nós não podemos desanimar nunca, né, Dom Odilo? Porque é um trabalho constante, a família vem passando por diversos problemas, por muitas mudanças, não podemos desanimar nunca. Claro, a igreja tem esperança, por isso a igreja não entrega nunca, digamos, as boas causas, aquilo que considera ser bom, justo, valioso, mesmo contra toda a evidência, a igreja continua afirmando, continua lutando e com esperança, sim, porque nós entendemos que aquilo que é justo, aquilo que é certo, aquilo que vale, um dia vai se afirmar, né? E a gente não pode largar, abandonar, porque de repente ao redor todo mundo largou, né? A igreja continua estando junto com a família e em favor da família. Dom Odilo, eu queria uma palavra do senhor final sobre esse momento que nós estamos precisando de paz no mundo, né? Paz na nossa casa, paz dentro das famílias, paz no Oriente Médio, na Síria, e depois finalizando com a bênção do Senhor para todos nós. Bem, nós falamos hoje justamente desse tema ao longo de todo o nosso encontro e eu faço votos que a paz realmente se restabeleça, que se consiga uma solução pacífica também para o conflito na Síria. Evidentemente, há uma questão a ser considerada que os países, a comunidade das nações, os governos, não podem ficar de braços cruzados quando veem que algum país está sendo internamente destruído, está havendo agressão, eventualmente, contra a população civil, contra inocentes e indefesos. Existe uma causa humanitária que não pode ser simplesmente deixada por conta das partes em luta. Existe uma corresponsabilidade da comunidade humana, por isso também da comunidade das nações, em relação à pessoa humana, que está acima das razões de governo. A igreja chama muito a atenção da comunidade internacional para que estabeleça organismos e instrumentos capazes de assegurar de fato a paz e até mesmo de intervir onde for necessário para desarmar conflitos. É um pouco essa questão toda das ameaças de intervenção externa na Síria, tem no fundo essa razão também para que se desarme o conflito e que se consiga, pela pressão externa, fazer sentar junto à mesa de negociação as partes em conflito. Por outro lado, que não se continue a fornecer armas, né, àqueles que estão em conflito para continuar se matando e matando a população civil. Então, a questão da guerra é sempre muito complicada e não podemos nunca cruzar os braços, nem também para dizer apenas eu sou contra a guerra, mas deixa a guerra correr e que se mate quem quer se matar. Isso, portanto, não é uma posição eticamente aceitável, nem mesmo em relação aos conflitos que estão acontecendo em outros países. A comunidade das nações, a família dos povos, deve estar interessada efetivamente, eficazmente no bem, na paz, no mundo inteiro e também na vida interna dos povos, onde, na medida justa, deve fazer o possível para desarmar os conflitos. A paz esteja com todos vocês e a bênção de Deus os acompanhe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.